Existe vida depois da morte? O Manhattan Connection parece que sim. Não sei se a morte lhe cai bem. A morte nos cai bem. Em Gaza, crianças mortas. Na Ucrânia, mulheres mortas. No mundo, tem muita gente morta. Numa era em que a epidemia e a guerra voltou a ser pauta, nada melhor que estar na cidade que entende muito disso. Veneza, na companhia de gente que vai falar de morte. Comigo aqui, Lucas, o gondoleiro, Diogo, o coveiro, eu, Gabriel, um palpiteiro, e de São Paulo com a gente, Caio, um brasileiro. Esse é o Manhattan Connection, de volta em Veneza. I'm the Mac. Diogo, que bom estar aqui contigo, Obrigado, Lucas. Gabriel. E aí, que tá essa escalada? É os portugueses, mas aí Com certeza tem um erro de português. é com eles concordância. Qual foi? Você tem epidemia e tem guerra no singular. É verdade. Temos epidemia e guerra voltou. Epidemia e guerra voltaram. Voltaram. Putz. Melhora. Mas vai treinando, vai... É um erro de morte? Não, você quer deixar? Pode até deixar todo, até a correção. Claro que eu vou deixar a correção. Gente, essa história é a seguinte. Eu vim para a Europa, vou participar de um congresso para defender 2 artigos de direito no meu doutorado. E liguei para o Lucas Mendes, em Nova York, falei, vamos viajar? Ele topou. E aí essa rota envolveu Veneza. Chegando aqui, nós encontramos o Diogo Mainardi. Não por acaso. Não por acaso, a gente combinou. E num momento muito especial, em que o Diogo está lançando o livro dele, né? Um livro sobre os mortos dele. Eu vou passar a bola para o Lucas, que é o nosso gondoleiro nessa navegação aqui. Você leu o livro, né? Li o livro. Achei que muito impressionado, porque o Diogo passou quantos anos fora do ar e da mídia digital no Brasil? 5 ou 6 anos? Menos. Menos? Parecia que eu estava morto, mas menos tempo do que isso. Infelizmente, menos tempo do que Mas isso. enfim, você voltou convertido ao tizianismo. Deus, você escreve. Tiziano, meu Deus. É Deus, não é o meu Não, Deus, é meu- Deus. No livro você escreveu meu Deus. Não, Você também Tiziano já é corrigiu. Deus. E Rubens é seu profeta. É isso aí. É correta a citação? A citação completa é essa: Tiziano é Deus e Rubens é seu profeta. Porque é uma citação de Delacroix que diz que Rubens é Deus. Eu fiz uma readaptação. Como é que Tiziano, como é que você descobriu Tiziano? Como é que ele se transformou em Deus para você? Como eu descobri, é moleza. Ó, ali atrás. Nico, Nico, mostra. Eu ia Mostra falar pra gente. ainda do nosso Mostra pra participante gente. extra. A Igreja do Redentor ali. Para comemorar o fim da peste de 1576. É a peste que matou o Tiziano. Quando você passeia por aqui, você tem Tiziano em todos os lugares. É impossível se separar dele. É impossível evitar o Tiziano. Você tropeça no lugar. Tá ali, tá em todos os lugares. Mas existe A gente está no hotel em que ficou o Ruskin. Ruskin falou, olha, que não gostava do Tiziano no começo da carreira. É um pintor para velhos, o Tiziano. E eu cito vários apreciadores do Tiziano que só o descobriram depois de velhos. E o John Ruskin disse, é o maior de todos os pintores. Quando você tem que estudar um único pintor, um pintor tem que estudar o Tiziano. Então você tem que explicar para o nosso quem é o John Ruskin. Então, daí vai ficar mais complicado. Vai ficar mais complicado? Então ele é o. Foi Ele uma tem citação. direito de abençoar quem Foi, ele quiser. mas foi uma citação torta que prejudicou o nosso E papo. alguma coisa no Tiziano que você viu quando você começou a ver os quadros, e você falou isso aqui, comigo? O que me interessou neste livro, em particular, eu não sou crítico de arte, então não é um livro sobre o Tiziano. O Tiziano é um pretexto, é um instrumento. Em primeiro lugar, porque, nesse caso, ele me ajudou a digerir o luto. Eu tinha perdido pai, mãe e irmão em 8 meses, e ele mastigou e digeriu o luto. Acho que a grande arte tem esse pendor. Acho que ela pode te ajudar a metabolizar os fatos da vida. Não só a dor,
os prazeres também. A grande arte te dá é um concentrado, te dá uma interpretação das coisas que te ajuda a entender o que você não é capaz de entender. Foi esse o papel que ele teve para mim. E me interessava, sobretudo, no caso do Tiziano, o fato de que nos últimos 25, 30 anos da vida dele, ele deu uma guinada. Eu estou na última fase da minha vida, estou entrando nessa última fase da minha vida. Se der certo, eu vivo mais 25, 30 anos e não vou ser capaz de dar uma guinada como a dele, que revolucionou a história da arte, mas eu sou capaz de testemunhar esse finzinho de uma era, de uma época, de um tempo. E esse era o aspecto que me interessava nele. Espero não ter sido complicado demais, mas era a minha atração por ele foi essa reviravolta que ele deu nessas últimas décadas de vida. Que ele se enfurnou do estúdio dele, depois do sucesso extraordinário que ele teve nas cortes, e no papado. Era o pintor mais valioso do mundo. Servia ao homem mais poderoso da história, talvez, pelo Carlos V, Filipe II. E nos últimos anos, os anos da decadência, ele revolucionou a arte pintando para ele mesmo. Porque ele pintou para canalhas também. Todo pintor, escultor, artista trabalha para canalha. A gente trabalhou com algum canalha. A gente sempre trabalha para algum canalha. Ele fez isso, foi muito bem pago, Mas muito vida reconhecido. dele sempre foi um homem de princípios corretos, mas ele era um devasso. Ele era um devasso, esse era um bom princípio dele. Também acho. Era um devasso numa época, houve aquele brevíssimo período entre 1510 e 1550, que é o que a gente chama de Renascimento, antes da Contra-Reforma, em que o mundo desbundou e viveu uma liberdade que não havia antes e descobriu coisas que não conhecia e ao mesmo tempo uma reforma, uma revolução tecnológica inacreditável que foi o livro impresso. Tudo isso acontecendo, a descoberta dos clássicos, a descoberta do mundo que a gente havia perdido, as ruínas de Roma, sobretudo. Então conta um pouco mais sobre quem foi esse Tiziano. Ele foi o cara que... Como é que ele aparece? Põe no contexto. Ele foi o cara que centralizou tudo, porque ele era o pintor mais importante na cidade, uma das cidades mais importantes do mundo naquela época. E ele já chegou chegando. Ele chegou jovem, mas chegando já. O cara tinha uma mão incrível. Foi reconhecido logo. Foi reconhecido em Veneza muito rapidamente. Ele fazia as coisas de um jeito diferente de todos os outros. Ele não fazia o desenho, pintava por cima do desenho, não era o Michelangelo. Ele ia direto na tela com pincel e pintava diretamente com pincel na tela. No livro você escolheu o Michelangelo. Porque ele não é um pintor, é um pintor de parede, ele é um desenhista, é um quadrinista, ele é um desenhista, ele é um escultor extraordinário. Ele pintou muita parede. Pouquíssima parede. Pintou teto. Pouquíssimo teto. Veneza não tem afresco. Porque é muito úmido. Tetos fantásticos aqui. Esfarela tudo. Esfarela. De 1500 não tem nenhum teto. Não tem nada. Tem um retalho do Tiziano na academia, mas é o que sobrou. Não tem pintura, não sobrevive. A cidade mata tudo. Só fica ela. Diogo, eu estava vindo para cá e no voo eu li A Queda e fiquei emocionado em vários momentos. Um deles que eu penso é quando você estava num bar vindo para Veneza e recebe uma ligação do advogado te contando a indenização que o Tito teria pelo erro no par e trouxe para ele a paralisia e você falava, agora eu posso morrer. Já se passaram mais de 20 anos, há um personagem inicial no livro, não vou aqui contar, com o qual você se compara no sentido de que a morte é a que você deseja, cercado de Tiziano e com gota. A pergunta, vendo teus dois filhos incríveis criados e nessa Veneza maravilhosa, você está pronto para morrer? Eu não tenho o menor interesse em morrer neste momento, mas eu não tenho mais nada. Eu sei que eu não tenho mais nada a fazer. O que eu podia ter feito, eu já fiz.
A minha contribuição neste momento é nula para a vida familiar. Para a humanidade nunca sempre foi nula. E neste momento, para a vida familiar, eu não sirvo para nada, sou um peso. Mas e aí? Eu passei o Mas já cachorro, comprou um tiziano? Você não queria morrer cercado e com Eu gota? queria- Gota me parece uma coisa fácil, eu te ajudo a ter. Eu queria comprar um Tiziano, como você viu no livro. Eu vi. Eu fui impedido pelos meus familiares. Você não só não Eu fui conseguiu cerceado. vender a casa Eu vendi para a casa. comprar o tiziano. Eu vendi a casa. Você vendeu aquela para comprar um Palazzo Mainardi, né? Que a É, gente mas- olha, para quem vier aqui em Veneza, logo aqui, Isso, eu ofereço hospedagem para todo mundo. você vai fazer um Airbnb no quarto lá do Palazzo. É tão grande a casa que o Diogo comprou que pode ser um Palazzo Mainardi. Mas você acha que esse vai ser o último livro? Não vai vir outro? Não, eu vou fazer outras coisas. Então não tá pronto para morrer, não, Lucas? eu vou fazer outras Não, coisas. eu não acho que ele está pronto para morrer, não, mas eu acho que convém explicar o título. Meus O título mortos. não é mórbido. O Meus livro- mortos. é, Você vai falar, olha só, isso é pra quem- morbidez. pra O livro explicar- tem não. momentos pândicos. Pois é, vamos falar que a Engraçado queda. pra cacete. Para quem não leu a queda, Mas tem morbidez também, é. Sim, deixa eu recomendar. A Queda é um livro em que o Diogo narra o que se passou com o primeiro filho dele, o Tito. Aliás, eu sou agora o proprietário da edição mais cara, porque ela é assinada pelo Tito e pelo Diogo. Eu acho que não tem outro exemplar assim. E aconteceu um erro brutal numa maternidade aqui de Veneza, e a criança ficou um tempo sem respirar, e por isso o Tito tem uma paralisia. Sim. E isso não o impede de ser um homem incrível, afetuoso, bem-humorado, caminha por essa Veneza, dos bares para tomar Coca-Cola, já virou meu companheiro de bar, daqui a Cai, pouco eu tô- quebra os dentes. se aventura, que várias pontes da cidade, isso é lindo, passaram a ter uma adaptação para que ele, né, se locomova com maior facilidade. Então, o primeiro, o livro, o Diogo tem 7 livros, o último é esse, A Queda, que narra esse espaço de tempo do nascimento dele até o dia em que ele deu 342 livro passos. dele, Alguns. Esse é o penúltimo. Penúltimo, pensei. Aí o último vem agora, que é o Meus Mortos. O livro chama-se Meus Mortos, justamente porque o pai, a mãe, o irmão do Diogo morreram de Covid, né? Num período. O meu pai de Covid. Teu pai Os de outros Covid, dois não, mas os durante outros dois a Covid. não, ao longo da pandemia de Covid, Sim. num intervalo curtíssimo, né? E aí ele correlaciona essas mortes com um pintor, que ele é encantado aqui, o Tiziano, em Veneza. Eu acho que o livro não é do Diogo, sabe? O livro é dos filhos dele. O primeiro é do primeiro filho, e o segundo já vou mostrar. Aliás, vem cá, parece aqui, ó. Parece aqui, ó. Esse menino bonito aqui, ó. Enquadra. Tô aqui. Fala, se apresenta. Oi. Oi. Oi, sou um filho. O Nico. Um filho. O segundo. O segundo. Muito bem produzido. Ele estava em Nova O York. melhor. Ele estava em Nova York. Melhor é o peludo. Ele estava em Nova York e agora vai para Londres, ele faz cinema. E está aqui fazendo um bico com 3 figuras, fazendo bastidor. Nós estamos num baixíssimo orçamento, né? Fui ali Tá. numa lojinha, comprei tripés. E esse, para mim, é o grande autor do segundo livro. Porque você vai fazendo as fotos, não é isso? Eu sou o fotógrafo. O que está no livro que você mais gosta? O protagonista é o meu cachorro. O Palmiro, que devia Palmiro. estar aqui junto com a gente. Achei que ia vir. Ele é o protagonista, ele tem que fazer a entrevista. Junta para cá para você enquadrar. O que foi o mais legal desse livro? Acho que a ideia de fazer um livro fotográfico para o meu pai foi uma nova experiência, acho. Eu estou apaixonado de cinema, então fotografia, todo esse mundo que não é literário, eu gosto demais. Então estou muito feliz de trabalhar com meu pai. Gostei muito, acho que ele é muito irreverente. Irreverente. Junta ele nele para aquela câmera te pegar com ele, vai ficar bonito. Ele tinha 17 anos quando fez essa obra. Ó, junta aqui. Você tinha quantos? 17. 17. De fato, como eu dizia, o Lucas é um livro, é um tributo aos meus mortos, mas Quem são esses mortos? Mas é um Conta- boa pergunta. Quem são esses Mas- mortos? Explica quem são Quem os são meus. esses mortos? pai, mãe, irmão são os mortos familiares. E depois os mortos que eu incluo no livro são os mortos da epidemia, da pandemia de Covid. Todos os personagens do meu livro viveram epidemias, morreram em epidemia, foram... Todos eles morreram em epidemia? Não todos Nem eles, todos. mas eles tiveram gente que morreu de epidemia. Rembrandt teve a amante, o Rubens a mulher e a filha. Graça. Van Dyck morreu muito jovem, não de epidemia, mas
ele tem ganchos com a peste também. É um livro sobre a morte, mas é um reflexo de um ato de amor. Então o tema é um tributo. Tributo é um ato amoroso. Nesse Vou chamar caso, o Caio para essa conversa. tá ótimo. Caio, você tem uma primeira Caio pergunta? interferindo, ainda não tinha acabado de responder. Ah, Não, desculpa, vai lá. te Não, cortei, vamos ver cortei. vamos ver a pergunta. É porque quem devia ancorar isso aqui é o Lucas, ele se recusou a fazer isso, ele é que tem experiência. Vai, Caio. Vamos ver a pergunta do Caio. Ô, Diogo, eu fui convocado para ajudar a turbinar o lançamento do seu livro sobre o fracasso, do fracasso para o fracasso. Mas seu livro é um campeão, um sucesso de vendas. Como é que fica? Sucesso ou fracasso? Ninguém vai roubar o meu fracasso, nem o meu adorado Caio Blinda. Eu adoro o Caio, mas eu não vou dar ele o meu fracasso. Ele não tem o direito de tomar de mim. Não é um fracasso só individual. Meu fracasso como literato, como escritor, isso tudo está consolidado e é impossível contestar. É impossível contestar. Mas é um fracasso também geracional, um fracasso do nosso tempo. É impossível negar que no nosso mundo a literatura era central, e esse papel ela não tem mais e nunca mais vai ter. Eu não sou um milenarista, eu não acho que tudo vai piorar necessariamente. Não profetizo o fracasso das novas gerações, mas eu sei que as coisas vão ser diferentes, que vão mudar. E eu não vou estar aqui para participar dessa mudança. O que eu posso fazer é testemunhar o fracasso da minha turma, o meu pessoal, que reflete o fracasso, um fracasso universal, extremiza o fracasso geral. A literatura está morta. Literatura está morta. Agora, nós caminhando pelas ruas de Veneza, tem Sim. um grafite aí, fala, a arte morreu, Sim. está enterrada em Veneza. A pintura também está morta, não? Ou você acha que tem algum Tiziano andando aí de 16, 17 anos, andando nas ruas de Veneza? É difícil imaginar. A minha impressão é que as artes todas vão virar como a ópera. É um nicho, vão sobreviver todas elas. Os livros também vão sobreviver em outras formas. O cinema também. Mas sempre uma coisa de nicho. Não, sem uma influência tão grande na vida das pessoas como ela teve para nós. O que não significa nada também, porque a gente teve essa influência e era central na nossa vida e a gente só fez porcaria. O mundo que a gente entregou não é que seja grande coisa, né? Nossos baby boomers, a gente entregou uma porcaria danada. Olha, não é você se refere ao Tiziano como marqueteiro do rei. Na época não tinha televisão, não tinha mídia, então o rei chamava o Tiziano, falava, me pinta aí, bonito, o Tiziano pintava ele lindo, ele era feio, era danado. Ele era feio. Queixudo, né? Tinha uma deformidade, porque era coisa de incesto lá da família dos Habsburgos, né? Era incestuosa, então saiu. Aí ele corrigiu o cara, o rei nunca mais deixou ser pintado. Por ninguém. Você se deixaria? Depois desse... Ficou valendo, isso aí não O tinha. Tiziano era uma espécie de Photoshop. Renascentista. No comecinho. Depois ele Consertou o rei, consertou a rainha. Ele ressuscitou. O que me interessava. 4 anos depois dela E o que morta. me interessava nesse episódio todo era o quadro que ele pintou da rainha que ele jamais conheceu. Ele teria que ressuscitar essa rainha. Em primeiro lugar, como memória para o rei, mas também porque havia a história de que a rainha portuguesa, muito bonita, Isabela, ela deu origem à Companhia de Jesus, na prática. Porque a deterioração da beleza dela, depois de morta, mostrou como a carne é fraca. A carne Viu esse processo? Viram, porque eles fizeram o traslado do cadáver, eles tiveram de reconhecer. Ah, Sim. bom, houve essa. E o cadáver estava podre.
E o que fez o Tiziano Isso era foi chocante? era chocante porque estava aquela beleza. Tem um crânio lá no inacreditável, livro. Aquela beleza inacreditável foi apodreceu e depois foi restaurada pelo Tiziano. Ela morreu? Ela morreu, não se sabe, jovem, muito jovem. E apodreceu você. E apodreceu porque Espanha, Tava quente, tava quente. todo mundo Foi pra apodrece. Granada, todo mundo apodrece. Eu tô surpreso porque alguma hora tá podre. Não, Tá todo mundo podre. apodrecida, fedendo, e ela era uma figura mítica. Para além do E- que tá. Perdão. Não, Pra isso além- me interessava, e tem vários quadros, vários retratos do livro que são post-mortem. Quer dizer, dos pintores que retrataram cadáveres. É o papel do teu livro? Como trazer Van um Dyke. pouco a vida àqueles que já foram? É mais ou Você menos tá o que eu pintando? faço. É mais ou menos o que eu faço. E o livro é todo, a gente ainda nem falou, essa conversa está muito desorganizada, por minha culpa, mas é todo. É uma fotonovela, é todo fotográfico. Que eu acho a mais sacada. Grande Ele sacada. virou, na verdade, o escritor de mangá. História em quadrinho. É uma grande história, é Um é monte essa fotonovela, sacada na é verdade. muito boa. É um mangá. É um negócio muito original. É uma E muito fotonovela engraçado. que é um gênero baixíssimo, rasteiríssimo da narrativa. Não há gênero mais pobre do que esse. E eu me utilizei dele para, em primeiro lugar, porque, como eu disse várias vezes, se não é retórico, as imagens esmagaram o pobre escritor aqui. Se eu tinha que mostrar um quadro, eu não queria descrever o quadro, eu queria mostrar o quadro. As imagens foram se sobrepondo. E daí, a certa altura, eu falei que por que eu tenho que participar disso com a minha escritura? Não, vai o balãozinho mesmo. Eu virei um balãozinho. Diogo, muita gente que vem aqui a Veneza faz um turismo muito rápido. Vai na Rialto, pega uma gôndola, faz um selfie. Qual que é a parte de Veneza mais interessante que você joga no livro? Qual que é o papel? Aliás, estamos aqui essa semana, está até na Bienal, fomos na Bienal de Arquitetura, Cinema. Essa cidade é uma joia em forma de tecido urbano. Qual é a Veneza que o Diogo extrai, essa cidade que você está vivendo há anos, e joga no livro? O que é que o leitor vai ter de Veneza nessas páginas? Bom, tem muita Veneza, porque o livro todo é uma perambulação pela cidade, fotografada pelo Nico. E nós fomos de um ponto ao outro, seguindo o rastro, farejando, junto com o meu cachorro perdigueiro, farejando os restos do Tiziano. Eu, meu cachorro o meu cão de caça e meu filho, os três com um fuzil fotográfico, a gente foi caçando o Tiziano pela cidade. Então, ele está em todos os lugares do livro e está em todos os lugares da cidade. É impossível destacar um só, porque os quadros estão espalhados. O melhor da obra do Tiziano talvez nem esteja em Veneza. Vai para o Prado para ver o melhor do Tiziano, ou espalhado pelo mundo. De vez em quando aparece num leilão alguma coisa boa. Mas esse livro tem 300 mil histórias, uma melhor do que a outra. Eu digo isso não por mérito próprio, mas porque... Pensa uma. Eu acho pensa não, uma. são das melhores. É. Primeira história do cara que comprou um Tiziano, pagando quantas mil vezes mais pelo valor do primeiro Tiziano. Na época, você dá um número do quadro do Tiziano. O Tiziano, quando ele vendeu o primeiro trabalho dele, era caro. Ele foi caro imediatamente, porque ele se tornou o pintor oficial da cidade. A cidade tinha um pintor oficial, que era o Bellini, e ele, muito jovem, já se tornou o pintor oficial da cidade. Então todo mundo queria, todos os doses tinham que ser pintados por ele, até ele começar a esnobar os venezianos e as igrejas venezianas. O quadro venezianas. naquela época custava caro, quem podia Os comprar? quadros dele custavam caro para danar. Caro. E ele começou a usar, ele massificou a pintura. Ele tinha um estúdio e ele fazia cópias dos quadros dele e vendia por aí, vendia para outros milionários. Mas você conta a história de um indiano, um herdeiro indiano, Isso. que paga... Essa é uma boa história. E paga para um falso Tiziano. E a importância para mim no livro é que quando eu comecei a escrever esse livro em 2013, saindo de A Queda. Eu E queria a proposta escrever... era outra, né?
era outra proposta. A minha proposta naquele momento era escrever sobre algo que me desse tanto prazer quanto eu tive escrevendo sobre a queda. Escolhi o Tiziano como tema, eu não tinha muita ideia do que fazer. Eu tinha uma relação entre dinheiro, o Tiziano, usar o Tiziano como a moeda estável, que durou 500 anos. O Tiziano valia tanto e vale hoje em dia a mesma coisa quase. Usá-lo como Tiziano para descrever a história do dinheiro, do poder. O Tiziano é uma moeda estável. É uma moeda estável. E eu queria pegar do Carlos V ao indiano que havia acabado de comprar naquele momento um quadro falso do Tiziano na Christie's, mas a coisa me desinteressou. O livro me desinteressou. Em 2014, eu assinei um contrato exorbitante, de um adiantamento exorbitante, para escrever esse livro. Muito caro. E não escrevi o livro. Eu engavetei o que havia feito sobre esse indiano, etc. Fiz um site chamado Antagonista, voltei a escrever sobre política para ganhar os trocados, para sustentar o título e para poder morrer ainda mais em paz do que naquele momento de a queda. E me sacrifiquei fazendo esse trabalho que eu abominava, porque eu tinha nojo de político e esse nojo foi crescendo. Como é que é? Isso não tem nada a ver com você, Gabriel. Aquilo me provoca o asco por aquele mundo, Eu não te culpo. o desprezo por aquele mundo foi aumentando, até que o Manhattan Connection me fez escrever o livro que você acabou de ler. Ele é resultado direto do Manhattan Connection. Um dia depois da morte do meu irmão, eu xinguei o nosso convidado Cacai. Obrigado a você pela companhia. Como diria o Olavo de Carvalho, e aquilo acarretou a minha demissão da TV Cultura. Sem o Manhattan Connection, com o Manhattan Connection já era difícil aguentar esse mundo. Sem o Manhattan Connection, que era muito prazeroso, ficou insuportável. Só o Antagonista, Cruzoé, só falar de política, escrever sobre política, 10 posts por dia sobre política, eu não aguentava mais. Era uma coisa que me dava um nojo tão grande, asco de mim mesmo. Era uma coisa tão repugnante que eu larguei tudo. Dei de presente o site, distribuí minhas cotas, presente, não vendi, não negociei, não fiz nada. Perdi uma parte da herança dos meus filhos, possivelmente, porque eu não aguentava mais. E comecei a matutar esse livro. E tudo já tinha voltado. A morte do meu irmão foi a última dessa sequência. Naquele momento, logo depois, voltando àquilo que você falou do indiano, o indiano foi o primeiro vendedor de vacinas contra a Covid para o Brasil. Primeiro lote de vacinas contra a Covid, Oxford. O pai e ele venderam para o Brasil o primeiro lote de vacinas. Bilhões, né? Chegou muito tarde pro seu pai. O meu pai já tinha morrido. Ele foi o primeiro da série de mortes. Então, Manhattan Connection é central para esse livro. Embora não seja citado no livro, ele é central, porque realmente aconteceu assim. Um dia o meu irmão morreu, no dia seguinte, vendo o Cacai no programa, eu tentei, não sei se você se lembra, durante o programa eu dizia, não quero perguntar para você. Eu não queria ter contato com ele, porque me sentia, porque me emporcalhava aquele troço, o contato com ele. Ele insistiu para fazer uma média com os patrões dele, e eu reagi da maneira que eu reagi. Você sabe que eu lembro com muita clareza que naquele programa também tinha um comediante. Antes de você, mandou tomar no cu. Citando o Olavo de Carvalho. Era uma referência, mas ninguém se lembra. Isso foi tirado do contexto. Eu não me arrependo do que eu falei. Não, era pertinente ao programa. Não tem, eu mandaria o Cacai tomar no cu se ele aparecesse aqui na minha frente de novo. Não teria o menor problema em fazer isso. Mas foi a faísca para esse livro. Foi a faísca para renunciar, abandonar definitivamente esse mundo e falar, transbordou o seu nojo. Transbordou. Eu falei, eu vou limpar esse nojo com uma coisa, o nojo coisa, tá nível, uma coisa bonita, uma coisa boa. Como é que tá?
nesse eu mundo. sou feliz. Sei lá, eu tô me lixando. Eu tô maravilhoso, tô cheiroso. Você acha que esse mundo está chegando mais perto do fim ou é só a democracia que vai acabar? Ah, calma, calma. Antes de entrar no mundo, ô, Caio, você tem mais pergunta do livro. Vai lá, Caio. Caio tá aqui querendo participar. O Caio não tá morto, viu, gente? Diogo, como você se sente como um guru antimotivacional? Guru antimotivacional é uma boa. O Caio tá longe, mas ele mostra que não tá morto, porque ele é afiado, ele tá vivo ainda. Então, Incrivelmente o Caio tá vivo ainda. A gente acha que o Caio tá morto, mas ele ainda não, ele consegue sobreviver. Guru antimotivacional é um jeito de... O guru broxante, né? a gente tá vendendo pílulas para outros fins, você vende uma pílula de broxada. É isso aí, eu vendo a broxada. Eu acho que, olha, se todo mundo tomasse uma pílula para broxar, o mundo seria bem melhor. Olha aqui, aquela foto sua de bunda para fora, é broxante? Bom, certamente não foi feita para excitar ninguém, ainda mais no contexto em que ela aparece. Ô, Caio, não brocha não, já manda mais uma pergunta aí pro Diogo. Diogo, se coloque na pele dos seus pais e do seu irmão. Como eles se sentiriam com o seu acerto de contas? Essa é uma pergunta não broxante, é uma pergunta importante. Vai mim. de vigor. Como meus pais e meu irmão reagiriam a esse livro, lendo esse livro? Minha mãe sempre foi minha primeiríssima leitora, ela gostava de tudo que eu fazia, tenho certeza que ela participaria muito ativamente dele. Meu pai também, meu irmão também, sempre leram, sempre acompanharam o que eu fazia. Mas, sobretudo, eles valorizavam o desafio às normas estabelecidas. Sempre foi um valor, talvez preponderante na história familiar. O meu pai, de maneira muito prática, muito empírica e muito instintiva, era muito irreverente ele. Minha mãe, de maneira cerebral e intelectual, e o meu irmão, de maneira totalmente inesperada, em alguns momentos até em parceria comigo. Eu tenho certeza, ele era meu super parceiro, então acho que os três teriam se divertido com o livro. Como disse o Lucas, a ideia, em teoria eu sou um autor cômico, os livros que eu fiz eram assim, em teoria, eu imagino que eles se divertiriam com o livro, como disse o Lucas, tem aspectos cômicos Rir da morte eu acho que é muito importante, porque, tal como os impostos é uma certeza para gente que vive, e temê-la ou não aceitá-la não me parece um bom caminho. Eu cito no livro Rembrandt, que tem o autorretrato dele rindo da morte. Sim. Mas o Aretino, que era o principal parceiro do Tiziano, também dizem, é mitologia pura, obviamente, mas dizem que ele morreu de tanto rir. E ele era um devasso também, homens, mulheres, prostitutas, moças de família. Ele era um super devasso, perseguido pela Contra-Reforma, acusado de sodomita, mas ele também, debochadíssimo, os livros dele, que não são mais lidos. A propósito de mundo literário perdido, o Aretino é um autor perdido, mas há mais tempo do que muitos. Ele também morreu de tanto rir. Se não é verdade, passou a ser. É uma boa causa morte. Olha, eu já comprei o livro na Amazon, não chegou. Vai chegar. Não sei se o Diogo está enganando a gente, entendeu? Mas te recomendo a já ir na Amazon e comprar, ou em qualquer outro lugar para você adquirir, para notar que já sem chegar na casa das pessoas, compra o livro mais vendido. Não, é mais vendido em algumas categorias. Não, é o mais vendido nas categorias que ninguém está interessado. Arte europeia. É alguma categoria. Essas mais de elite, dessas sim. Porque ninguém compra, ninguém E eu acho que você pode... Vou dar uma dica aqui de Veneza. Eu não sou o Pedro Andrade, mas vou dar uma dica. Que é, compra a queda, lê. Porque é de rir, é de chorar, é de se emocionar. É de valorizar a vida e a simplicidade da vida. E, sobretudo, valorizar esse cara aqui, que é o Diogo, e descobri nos últimos dias, nunca tinha visto ao vivo, né? Sempre na telinha, como fã de Manhattan, como vários de vocês estão assistindo. E é um cara doce, afável, que já é um
um novo amigo, e recomendo para vocês, E da Queda nos Meus Mortos. Eu que fiz isso aqui no intervalo de poucos dias, posso recomendar. E para fechar sobre o livro, Caio, você tem mais uma aí sobre o livro para o Diogo? Diogo, o que pode piorar para você, para todos nós, na Flórida, por exemplo, e Covid é uma referência para você? Pois bem, a Flórida está pensando em acabar com a obrigatoriedade da vacina para criança na escola. E aí? O Caio começou bem. Agora, o que pode piorar para todos nós? Não é do livro ainda? Essa não é do livro? Essa não é do livro, não, meu velho. Olha, O Caio já virou a página. Olha, o que pode piorar para você é você comprar o meu livro e ler. Olha, se outro morto tivesse aqui, você sabe bem qual morto. Caio não sabe de nada. Vamos virar a página então do livro, que já está recomendado para todo mundo. Vamos de mortos no mundo. A pandemia ainda bem ficou para trás, mas dias melhores não chegaram. Estão aí com muitos conflitos e eu pelo menos atribuo isso à queda dos índices de democracia no planeta. O Larry Diamond tem um livro chamado Ventos Venenosos, em que ele culpa muito do que está acontecendo. Há uma complacência americana, há ventos que vêm da China e que vêm da Rússia. Esses dias a gente viu o encontro do Putin, Xi Jinping, do Moody. Esse encontro, esse trisal, é um trisal que vai aumentar a quantidade de mortos no mundo? Sim, isso tudo, essa dificuldade da democracia tem a ver com a pandemia também. É um reflexo direto daqueles anos malditos. E acho que ele se refletiu dessa maneira também. Teve um efeito muito forte sobre nossa capacidade de reação, de mobilização. Sim, o mundo tá perigoso, mas não é de agora. O Putin é um monstro. Outro dia o Lucas estava com a camiseta do Zelensky, reagindo bravamente até agora à Ucrânia. O que se vê em Gaza é horripilante, é algo que saiu totalmente do controle. O Brasil Você deixou de relevância. fora até agora o pior deles. O quê? Por enquanto você deixou de fora o pior deles. Não deixei de falar, estou na frente do Nico, então é impossível. E o Trump, que é o reflexo disso tudo também, que nasceu com a pandemia, a gente imaginou que tivesse morrido com a pandemia e ressurgiu logo depois, porque houve esse cancelamento da memória. Houve também uma recessão. O Biden pegou 3 trilhões, ou 2 ou 3 trilhões, derramou nos Estados Unidos para tentar resolver o desemprego, a doença, a crise que veio, a pandemia gerou nos Estados Unidos, inclusive na área sul, na área de cinema, foi um sufoco terrível, ainda não saiu dela. Mas, enfim, houve uma recessão que, com certeza, ajudou a eleger esse camarada. Sem contar que o Biden estava morto, né? Pois é. A propósito de meus mortos. Já que estamos falando de mortos. Eu devia perder meu emprego de jornalismo, mais ou menos, porque eu nunca consegui entender como um homem como aquele se elegeu, menos ainda, não consegui explicar, menos ainda como se reelegeu. Eu também sou incapaz de... Então, faz parte como jornalista, faz parte dos nossos fracassos. Na lista do meu... Esse é um dos maiores dele. A propósito de fracassos... Eu gostei que ele não seria eleito, eu também. Peguei, procurei uma cidadania em Portugal, ainda não mudei para lá. E até hoje é incapaz de compreender, assim como eu. E ainda não, pois é, não sei explicar. Não. Ia cada dia pior, o cenário ia cada dia pior. Acho que a democracia já era. Minha esperança é que esses 3 malucos lá, um coreano, um chinês, norte-coreano, um chinês e um russo, com esse maluco aqui, esse maluco do americano, não acabem com a humanidade. Você aqui de Veneza acompanha muito o Brasil ou você abre mão desse... Você falou, né? Esse dia se postou, Bolsonaro vai ser preso.
E você correlaciona isso com o lançamento do teu livro, inclusive, né? Fala, olha, quando o Bolsonaro tiver e o julgamento está acontecendo. Aliás, você postou sobre o julgamento do Bolsonaro, eu adorei o comentário de uma pessoa que falou: cheguei há pouco tempo, mas já estou indo embora. Visivelmente uma senhora bolsonarista muito... Opa, te molhei, tá vendo? Falei. Uma senhora bolsonarista, tá vendo? Pá. Foi Gabriel pro bolsonarista. Foi pouco. Ô, Nico, arranja um pouco mais pro seu amigo aqui. Ó. Deixa ele sem vinho, não, por favor. Per favore, ragazzi. Pode lamber meu braço. Você é pro Palmiro. E tá cedo ainda. Diogo, o Bolsonaro vai ser preso. E a senhora que deixou de te acompanhar, aliás, teve um outro comentário embaixo dela que falou: isso daqui não é rodoviária para a senhora ficar anunciando partida, não. Vai calada. Mas isso é uma coisa meio estranha, né, dos nossos tempos, porque o Manhattan foram 29 anos. Tanto na Globo, depois TV Cultura, My News, BMC News, foram 4 passagens e ele foi indo. Completou 30 anos. 30 anos de Manhattan Connection, né? Eu lembro. Para quem assistia ao Manhattan antigamente, ninguém sonharia que chegaria o dia em que as pessoas acusariam vocês de serem comunistas, de esquerda, né? Porque vocês não são visivelmente bolsonaristas. Como é que é para você a sensação de falar de Bolsonaro e criticar o Bolsonaro? Até porque o papel do jornalismo é criticar, embora as pessoas tenham um problema com isso, e ser identificado hoje por uma parcela do público como alguém que é de esquerda. O que deu errado na sua vida? Não dou a menor pelota para isso. Quando o Lula estava no poder e eu pedi a prisão do Lula, me chamavam de fascista. Não dava a menor pelota para isso. Eu, evidentemente, não era fascista. Quando o Bolsonaro... Eu certamente fui o primeiro a pedir a prisão do Bolsonaro em 2021, por causa da Covid. Tá? História é boa. Eu pedi o impeachment dele antes de você. Em 20 eu pedi, isso me tirou muito voto, inclusive, com algum gosto e orgulho. Sim. Em 20, quando ele disse que as urnas eram fraudadas, março de 20, 3 semanas ou 2 semanas antes da pandemia no Brasil, eu falei: vou a Brasília pedir o impeachment. Eu tinha pedido o impeachment da Dilma. Sim. E falei: esse cara não tem a menor condição, porque um presidente eleito pelo voto popular. E ali estava o cerne dessa coisa do esfarelar, do corroer da democracia. Um presidente eleito que atua para fazer as pessoas não acreditarem no sistema eleitoral é um canalha, né? E ajuda a correr o senso de democracia. Então, em 20, eu falei: estou indo lá. 2 semanas depois, veio a pandemia. O meu pai também foi um dos mortos, não por Covid, mas porque descobriu um câncer gravíssimo de pulmão e tombou naquele 2020. Mas falei: esse cara não dá. Uhum. E eu acho que nenhum de vocês nunca jamais se rendeu ao bolsonarismo. E você falou que ele ia ser preso em 21. Eu pedi a prisão dele em 2021 e neste agora, você me perguntou se eu acompanho, me interesso. Não. Não acompanho o dia a dia. Obviamente eu sei o que está acontecendo no Brasil, eu me informo a respeito do Brasil porque é o meu país. Mas eu não acompanho o noticiário diário e não tenho interesse por ele. Eu comemorei muito a prisão do Lula. A prisão do Bolsonaro vai passar meio batida, até porque já está configurada há muito tempo. O que me interessava neste momento era relacionar só aquele período de 2021 que o meu pai tinha morrido de Covid, e esse monstro fazia esse tipo de coisa e dizia o que dizia, e eu pedi a prisão dele. Então é só um pequeno troféu, é só para botar uma medalha no meu peito antes de morrer. Aí eu vou pro túmulo com mais uma medalha. Vai perder seguidor, hein? Numa ata, o Diogo mandou para cá para depois de uma ata, ele chamou o Bolsonaro de assassino. O editor, que é um querido amigo, até hoje, Lucas, você não vai passar nem assassino, não vai. Eu falei: esse cara matou meu pai. Matou o pai dele. Não, isso aí não vai passar, não, mas vai cortar. Você sabe que eu sou contra. Sim. Não vai. Aqui nada vai ser cortado. Aí mandaram cortar, o editor cortou no lugar errado. O que ele cortou?
E o assassino entrou. Tinha que entrar. Ó. Ele caiu fora, foi correndo pra cá. Mas ouviu a demissão dele. E é que passou para a pessoa. Não entra de jeito nenhum. Vai cortar. Ô, Lucas, O Lucas, sempre a propósito de democracia, o que o Lucas me defendeu, olha, se eu pudesse prestar mais homenagens a ele. conta essa história aqui, Lucas. Que história. Não é uma história, são 300 histórias. A coragem, dignidade, o cara aqui é ponta firme. Muito. Além de ser o melhor jornalista da TV brasileira, ele é uma pessoa de caráter. Isso não tem direita e esquerda, não tem nada. Caráter é uma questão que extrapola Nós somos muito as sortudos de ter esse cara já. identificações ideológicas. Está na hora de acabar o programa. Tá, eu já ia encaminhando aqui pro fim, eu tô no meu papel. Porque eu tô monitorando o tempo aqui. Não, já está. A última pergunta, Diogo, não é para você, é pro Lucas. Isso daqui, para vocês que são muito chiques, né, e tiveram aí os estúdios da Globo, sei lá com quantos dinheiros vocês ganhavam, e eu sou de 86, então quando o Manhattan nasceu, em 93, eu estava ali com 7 aninhos de vida. Comecei a assistir vocês já mais velhinho. Mas me lembro de uma cena que foi interessante, eu estava no apartamento da minha tia, prima tia, sei lá, em São Paulo, a Rosa, uma querida, o filho dela chegou e eu estava vendo vocês domingo à noite, e ele falou assim, o moleque é bom. O moleque é bom. E eu ainda muito moleque via vocês no Manhattan. E como eu, tem muitos fãs que vão assistir isso daqui e que sentem uma profunda saudade de vocês domingo à noite. Profunda saudade. Porque numa época em que ainda não havia essa velocidade das mídias sociais, da gente, né, ter redes e tudo muito em tempo real, vocês faziam uma curadoria da semana, havia um carinho, e eu que já vi o ritual do Lucas, de quarta, de preparando a reunião. Isso é tudo mérito do Lucas e do Caio. Na quarta, ele e o Caio já começam, e na quinta juntos, e sexta gravam. E vocês foram registrando transformar de uma era, e da própria era do jornalismo, né? De acompanhar a notícia no papel, de gravar e tal. Eu queria de vocês dois um recado final para essa legião de fãs que se sente com essa morte. Vamos fechar o programa então com uma morte. O Caio tem uma. Ah, é? Eu acho que tem. Ô, Caio, então, antes de eu fechar aqui, vai, Caio, manda a sua. Diogo, eu estou em São Paulo, minha cidade natal, sua cidade natal, e eu estou me sentindo vivíssimo em São Paulo. E para você, o Brasil morreu? O Brasil não morreu. O Brasil foi enterrado vivo. E o Manhattan? O Manhattan foi enterrado vivo, Lucas? Pode ressuscitar. Quem chegou, isso vai ser lindo. Palmiro, não bate nas câmeras. Vem cá. Sobe aqui. E pronto. Grava isso, Nico. Vomitão. Esse daqui é o melhor participante do programa. Ana, vem cá, Ana, pra você. Vem cá, para o pessoal te É ver. mais macio, mais bonito e não fala bobagem. Esse cachorro, gente, é maravilhoso. É a melhor maneira de terminar o programa. É a melhor maneira de terminar o programa. Eu acho que não precisa de remate nenhum. Não, a última coisa, com a presença... Ô, Palmiro, vem cá, Palmiro. Palmiro. Você não tem a menor chance de te ouvir. Não vai. Olha só, a última coisa é para isso. Tem muito fã vivo desse programa que está morto. Foi uma vida bem vivida? O que valeu mais a pena no Manhattan? E por que vocês sentem que ele deixou tanta saudade em tantas pessoas como eu? Ele foi o registro de uma era, ele foi a morte de uma era. O que é o Manhattan Connection? Diogo e Lucas. Olha, o Manhattan teve a sorte de começar com o Paulo França. O Manhattan deve muito ao Paulo França. A ideia foi minha, quem segurou foi o França. Decolou, o programa está dele. E decolou depressa. E a gente teve a sorte de estar num momento que as coisas estavam muito a favor, a televisão crescendo, havia o dinheiro, havia o interesse. Então, hoje eu não sei, hoje é com você. Você não ressuscita o programa. Eu tenho que cuidar de Belo Horizonte. Boa. Pode ser mais fácil. Belo Horizonte Connection. Ressuscitar o Manhattan. Conexão de Belo Horizonte. Não, Belo Horizonte está morta. Ela não precisa de cuidado. Não é... Eu só quero agradecer vocês dois, porque
Vocês sacrificaram o último dia da visita veneziana para falar sobre essa porcaria de livro. E foi uma... Eu achava, desde o começo, que o ponto alto da viagem seria esse. Não foi o ponto alto. Você não toma vinho, me levou para... Mandou ver o Tiziano, viu? Nós fizemos uma peregrinação muita coisa aqui, cara. Tiziano. E foi bom. Ficou intoxicado com o livro também, de ver, com todos aqueles quadros e quadrinhos. Mensagem para os fãs do Manhattan, Lucas. Fala uma aí. Despede deles. Até logo, quem sabe até a próxima, mas isso é com vocês, não é comigo, não. Diogo. Depois dele, eu faço como o Palmiro, dou uma lambida nele e acabou o programa. Olha, gente, para mim, não tenho nem palavras. Fica assim a representação. Eu estou aqui, sentado nessa cadeira, representando todos vocês que, como eu, tiveram no Manhattan Connection, nessas figuras incríveis aqui, no Diogo, no Lucas, no Caio, Pedro, no Arnaldo, em tantas pessoas, no Ricardo, cara, no nosso morto vivíssimo, Cacai. Ele frequenta meu bar, hein? Não vai mandar ele tomar no cu, porque ele é um bom cliente. E eu gosto dele. Mas por mim, isso aí. Pode deixar. Olha, o deus do Diogo é o Tiziano. O deus do Manhattan seria o Paulo Francis. O profeta é o Lucas Mendes. É isso aí. Deixa a gente terminar nessa oração. Fiquem em paz. Você é Maria Madalena. Com essa não tem mais nada pra gente falar, tá bom? Amém. Até a próxima. I'm the magnet.